Bora. Fala pessoal, estamos aqui hoje em mais um episódio do Fabricast de Ideias, dessa vez com uma pessoa muito especial e também que faz algo muito curioso, confesso pra vocês, que me chamou muita atenção. Doutora Milena Perraro, acertei? Sim, Acertei. acertou, Milena Ela que é Perraro. dentista, só que é uma dentista um pouco diferente. Eu vou deixar ela se apresentar, porque senão eu vou falar alguma palavra errada aqui e depois ela vai pegar na minha orelha. Vamos lá, doutora, fala um pouquinho aí, se apresenta pra gente. Então, meu nome é Milena Perraro Martins, né? Mas assim, eu escrevo para alguns blogs que eles acabam me colocando meu nome como Milena Perraro, Perraro. né? Enfim, mas eu trabalho com uma área um pouco diferente da odontologia, porque eu busquei um pouco de qualidade de vida. Porque assim, a odontologia é uma área que se você não cuidar de sua postura para trabalhar, você terá alguns problemas, né? Então, quando eu trabalhei sem qualidade de vida, eu digo sem a odontologia que eu exerço hoje, quando eu trabalhei de uma forma diferente, que é a forma tradicional, eu já tive vários problemas de saúde, como dor na coluna, já tive dor na minha mão, porque uma das doenças, ali, né? a postura, eu já tive que usar colete cervical para trabalhar de tanta dor de coluna, e eu já Caramba. tive que usar também aqueles suportes de mão, porque eu desenvolvi uma síndrome do túnel do carpo. Caraca. Essa síndrome do túnel do carpo, você fica com dor para executar os movimentos. Então, eu já passei por um processo de doença por causa da profissão, por causa da postura. E eu, inclusive, tenho amigas que tiveram que parar a profissão por causa de problemas na coluna. Caramba, não fazia ideia disso. Sim, então, assim, eu tenho uma amiga minha que ano passado fez uma cirurgia de coluna porque ela não conseguia mais trabalhar, ela travou. Então, ela abandonou a odontologia por enquanto para resolver as condições de saúde. Então, a gente acabou estudando um pouquinho e passando por transformações. Então, o que eu trabalho, basicamente, eu trabalho com uma postura e com o aumento do que eu estou vendo. Então, eu trabalho com uma magnificação. O que seria uma magnificação? Magnificação é você enxergar os objetos, ou seja, os dentes, as estruturas bucais, com nitidez e detalhes. Então, o que a gente vai fazer? Porque o nosso olho, ele tem um limite de resolução. Sim. Né? O nosso olho humano, ele tem um limite de resolução de 0,2 milímetros. Certo. Enquanto um microscópio, que é o objeto que eu uso para trabalhar, ele tem um poder de resolução de 0,5 micrômetros. Ou seja, o microscópio tem um poder de resolução 500 vezes maior do que o olho humano. Caraca. Então, eu consigo, né, trabalhar com mais qualidade. Né? Ver Então, coisas que é possível ver a olho nu, né? sim, Quase. porque vários pacientes, às vezes, chegam no consultório com dores nos dentes e eles falam assim, ó, eu já fui em vários profissionais e eu não consegui resolver e ninguém descobriu a minha dor. Sim. Aí você vai observar com aumento, com um microscópio, né, e você vê que o dente tem trincas. E essas trincas que, às vezes, podem levar até a perda de um dente, né? Então, eu já atendi uma vez uma gestante que ela estava com muita dor num dente. Aí eu fui observar o dente, ele tinha uma trinca fora, ou seja, um dente que estava rígido. O que é um dente rígido? É um dente que não tem nenhuma cárie e que não sofreu por nenhum processo restaurador, só que o dente dela tinha uma trinca, já estava fraturado. Aí já Certo. pensou? E o que causa uma trinca dentária, Isso por que eu ia exemplo? perguntar. Né? A trinca dentária, o que causa é o bruxismo, ou seja, você ranger os dentes, apertar os dentes, é uma das causas das trincas, e também, às vezes, aquelas restaurações antigas que eram feitas de amálgama, que as pessoas falam, os leigos falam que são as escuras. Essas restaurações escuras, elas têm um módulo de elasticidade maior do que a dentina, que é formada que o dente tem a dentina, que é uma estrutura do dente. Então, fazem com que o dente ele possa quebrar por causa delas, fraturar, trincar por causa das restaurações. Entendi. Então, geralmente, basicamente é isso. Então, a magnificação, você enxergar grandão, né, com aumento, faz com que você identifique problemas que o olho humano não vai detectar. Certo. E Então, além de tudo isso, a qualidade de vida para o próprio profissional, né? Isso. Então, assim, ó, o que acontece? Quando você trabalha com um aumento, quando você trabalha com... porque o aumento, ele pode ser o seguinte, você pode usar lupas
né? Você pode usar uma lupa, mas não é uma lupa simples. Então, a gente sempre explica em nossas aulas as diferenças de lupas. A gente indica as lupas telescópicas, que são lupas com múltiplas lentes que você consegue fazer alguns ajustes específicos para cada profissional. E aí você vai conseguir usar uma lupa adequada para você e você consegue enxergar melhor aquilo que você está vendo com a coluna mais reta, com uma postura melhor. Né? E o microscópio, que seria o outro objeto de magnificação, que daí é um objeto que você não precisa colocar em você, porque a lupa é como se fosse ou uma armação de óculos ou um capacete que você coloca em você. Então, existe um peso de uma lupa quando você usa para trabalhar. Né? E o microscópio não é algo que você enxerga sem ter um peso nenhum. Certo. Então, querendo ou não, a microscopia dá uma melhor ergonomia do que uma lupa. E eu acho que o profissional que às vezes está se formando agora, ele não preza muito por esses problemas futuros. Acho que isso é o mal do brasileiro. Tipo assim, ele não pensa que daqui a alguns anos isso pode gerar problemas em mim, né? Então as pessoas não pensam muito nisso, né? Isso. Nessa questão da postura e tudo mais. Isso. Eu dei uma dica esses dias para uma menina que ela começou a faculdade de odonto e ela tem um pouquinho de dificuldade de enxergar. Ela tinha um pouquinho de dificuldade. Então, eu dei uma sugestão de ela comprar uma lupa específica e ela tá amando a odontologia porque com a lupa ela tá conseguindo enxergar as estruturas. Olha só que legal. Então, você melhora a sua qualidade de vida. Muitas pessoas pensam assim, ó, eu não vou gastar numa lupa, é muito caro, eu não vou gastar no microscópio, é muito caro. Eu não considero esses objetos de aumento um gadget, um supérfluo. Isso não é um supérfluo. Por quê? Porque, na verdade, ele vai te dar uma qualidade de vida. Ele vai dar uma boa ergonomia para o seu trabalho. Um atendimento melhor também. Um atendimento melhor. Porque, assim, ó, você não precisa ficar colado no seu paciente. A gente consegue ter uma distância de trabalho. Então, quando você está atuando com um objeto de magnificação, seja uma lupa ou um microscópio, você pode ficar distante do seu paciente. Isso é até melhor. Mais confortável para ambos. Né? Isso, confortável para o paciente, para o profissional. Então, assim, porque é muito ruim você ter que se arquear a sua coluna para que você consiga ver as estruturas. Então, fica legal para ambas as partes. Nossa, e tem procedimentos ali que levam algumas horas. Então, às vezes a pessoa fica horas ali arqueada. Nossa, deve ser uma dor insuportável. Eu, às vezes, tenho que estar com a câmera ali segurando aqui, a coluna já fica toda travada, imagina. Isso. Então, assim, ó, eu já tive, como eu estava falando, assim, como eu falo muitas vezes, eu já tive que pegar atestado médico de dor porque eu não conseguia trabalhar. Então, assim, não existe uma idade. Por exemplo, assim, eu comecei a usar magnificação quando eu tinha uns 27 anos de idade. Então, assim, se você começar com 40, também está indicado. Se você começar com 50, também está indicado. Deve ter pessoas que param a profissão antes por conta de problemas, às vezes, de vísceras ou de coluna. Sim. E isso pode até prolongar ali o trabalho da pessoa, né? Isso. Aí, o que acontece, né? Então, com a nossa idade, existem vários artigos na literatura que falam sobre isso, que um ser humano com mais de 40 anos começa a ter dificuldade de enxergar perto. Sim. Né, que se chama presbiopia, o nome do problema. Aí você imagina que você não vai conseguir enxergar o dente, porque aí você tem que afastar o dente, porque as pessoas que têm dificuldade de enxergar perto têm que afastar o objeto. Aí você vai afastar tanto da boca do paciente que você não vai conseguir enxergar nada. Certo. Então, assim, ó, essa presbiopia limita a visão das pessoas com mais idade. Né? Por exemplo, atualmente eu tenho 42 anos e eu consigo enxergar maravilhosamente bem. Só que eu já tive alunos com 45 anos que falavam assim, ó, Milena, eu preciso trabalhar com microscópio porque eu não estou mais enxergando nada. Certo. Isso é uma verdade. Então, assim, ó, a microscopia ela vai dar qualidade de vida visual também, porque todas as pessoas, às vezes, têm que usar essas lentes, principalmente quando... Todo mundo sabe que um vô e vó tem dificuldade, às vezes tem que usar um óculos para enxergar perto. Então, o ideal é que a gente se dê conta antes de tudo isso e já comece a trabalhar diferente, Sim. Que é o que a gente busca sempre. Eu acho que nem tanto... Eu acho que... Confesso que eu nunca ouvi falar muito, nunca tinha ouvido falar antes de te conhecer, então provavelmente não é algo muito popular no Brasil, né, a microscopia, né? E, consequentemente, isso gera um diferencial para o profissional enorme.
Porque igual você me falou, que tem pessoas que às vezes foram em vários dentistas, muito tempo, com uma certa dor ali, aí vai em você ali e consegue solucionar um problema. Então isso é muito poderoso. Hoje é algo muito popular no Brasil. Como que é em relação à microscopia aí? Assim, no Brasil, muito menos profissionais usam dessa tecnologia. As lupas telescópicas, muita gente já usa. Só que daí interessante é sempre conhecer as propriedades de uma lupa e saber, né, como escolher uma lupa. Então, às vezes, as pessoas têm dúvida na lupa, né? Porque existem chinesas. Então, a gente mesmo, se você quiser gastar, depende... Eu sempre falo que depende do seu bolso, né? Sim. Se você não pode gastar muito, então, de repente, opte por uma lupa mais barata, mas não deixe de usar uma lupa, né? Só que, claro que, com certeza, existem lupas melhores. Existem lupas que têm armações e lentes mais leves. A própria lente da lupa é mais leve. Então, para escolher uma lupa, eu optaria, né, por uma lupa mais leve, que eu consiga trabalhar de uma forma adequada, porque você pensa que, às vezes, um dentista trabalha de 8 a 10 horas no seu consultório por dia, e se ele escolher uma lupa muito pesada, vai doer a armação, porque, às vezes, o peso do conjunto pode incomodar, né? E o microscópio, no Brasil, ele também não são tantos profissionais que usam. Então, o que a gente luta? A gente luta para que mais profissionais conheçam a microscopia e que mais profissionais se beneficiem se beneficiem dessas tecnologias. Porque aí você vai conseguir que a odontologia eleve o nível, né? A gente eleva o nível, né, do trabalho. E eu digo assim, tudo na nossa vida são prioridades, né? As pessoas falam, mas o microscópio é tão caro, né? Como que eu vou fazer para comprar? Eu falo assim, que particularmente eu, Milena, eu preferi investir num microscópio importado do que num carro. Então, são prioridades que você escolhe para sua vida. Eu prefiro me dedicar e investir no meu trabalho, que é ele que vai gerar, né, os frutos, ele que vai gerar um subsídio, uma base para que eu consiga viver a minha vida de uma forma... Não é algo supérfluo, né? Não é algo supérfluo. Então, assim, eu, né, investi na minha clínica, né? Certo. Então, eu acredito que um carro, por exemplo, desvaloriza, né? Você pode... carro hoje em dia é jogar dinheiro fora. Justamente, que só tem, assim, o ônus, né? Não tem, assim... Você só tem custos dele. Sim. Então, eu falo que um dentista, se acha que é muito caro, pode tentar comprar um microscópio usado, ou pode comprar, ou começar com uma lupa, como eu falei antes. Sim, já vai fazer uma diferença legal. Já vai fazendo uma diferença legal. Agora, assim, então tudo são prioridades. Então, a gente não pode sempre querer culpar algo para não comprar. A gente não pode achar desculpas. Sim. Porque, assim, uma desculpa vai fazer com que você nunca invista em nada. A gente fica esperando aquele dia perfeito e esse dia nunca chega, né? Nunca chega. E como que você conheceu a microscopia? Eu conheci a microscopia, foi até um episódio muito engraçado, né? Muito interessante. Eu conheci pelas redes sociais, só que na época não existia... não era... Porque eu tenho agora 42 anos de idade, e na época não existia Instagram, não existia Facebook, existia o Orkut na minha época, né? Então, a gente conheceu por e-mail, né? Os microscópios eu conheci num congresso, que é o maior congresso brasileiro, que é o CIOSP, em São Paulo, que é um congresso internacional, e conheci pelos e-mails, né? Sim. É um e-mail que existia, que era como é que a gente fala? Que era uma rede de e-mails que a gente recebia de um grupo, e vários profissionais naquele grupo faziam uso da microscopia. Então, foi assim que eu conheci. Né? Então, aí foi me informando nisso. Então, a gente não tinha tantas informações assim. E foi curioso que, olha que interessante, nesse congresso, um dia, eu ia almoçar na praça de alimentações, e daí eu pedi para uma mulher que estava sozinha almoçando se eu podia sentar com ela. Né? Porque eu não tinha lugar, as mesas estavam todas ocupadas. E aí, essa mulher, na verdade, ela é esposa do cara da microscopia, que é o meu mentor da microscopia. Olha como a vida é doida, né?
a vida, assim... Eu Conecta, né? Os propósitos. Então, assim, daí ela passou os contatos do marido dela pra mim. E né? ele é brasileiro? Brasileiro. Brasileiro. Ele dá aula também nos Estados Unidos, né? Então, que show. ele é meu mentor, assim, ele foi meu primeiro professor de microscopia, então eu digo assim, ó, que, na verdade, tudo conspira ao nosso favor quando a gente acredita, quando a gente quer, né? Enfim, então foi sobre, assim, que eu acabei tendo contato com essa pessoa porque eu conheci primeiro a esposa dele. Sim, então, já foi direto na fonte da fonte, né? Isso, muito legal. E no início ali, o que mais chamou atenção foi essa questão da ergonomia mesmo? Porque você viu algo fantástico ali, você teve uma visão, fala, isso aqui vai ser o futuro da odontologia. Sim, o que me chamou a atenção foi porque eu conseguia ver um dente de começo ao fim do dente. Porque o nosso dente, ele tem a parte de fora, que aparece na boca, que é a coroa, e tem a parte da raiz. E na raiz a gente tem um forame, que é onde saem as inervações do dente. Então, eu conseguia, com o microscópio, ver o forame do dente, que é a porção final do dente. O que é impossível ver a olho nu, né? É impossível. Vários artigos na literatura já existem, né? Que falam que o olho humano vai enxergar só até a coroa, a parte da coroa do dente. Não vai enxergar no forame. Então, o microscópio parece uma endodisney, que a gente fala, né? Que é uma Disney, porque a gente começa a ver coisas que era impossível ver a olho nu. Endodisney. Aí você consegue... Né? Certo. E hoje, o que você me diria que se, tipo, as principais diferenças e vantagens de você trabalhar? Porque eu acho que qualquer profissional da odontologia, acho que talvez ele nunca viu o que é trabalhar com microscópio. Provavelmente é um cara que a pessoa que vê, ela vai ficar fascinada, né? Porque acredito que quando você teve o contato, antes de você ter o contato, você tinha uma perspectiva sobre aquilo. A hora que você viu, você falou, caraca, isso aqui é endodisney mesmo. E quais são as vantagens, as diferenças que a gente pode falar para as pessoas? Assim, eu sempre digo que, olha só, eu vou citar um exemplo que comumente no meu consultório acontece. Às vezes um paciente que eu vou atender, ele vem com algum acompanhante. E eu não me importo de a pessoa entrar na minha sala. Sim. Eu acho super tranquilo, eu não me importo. Até porque eu sou professora, então eu tô acostumada a trabalhar com várias pessoas me olhando. Então, as pessoas, geralmente acompanhantes, eles me fotografam trabalhando de tão diferente que eles acham, né, a minha forma de trabalhar. Então, os próprios pacientes, às vezes, desconhecem, né, essa forma de trabalhar. E quando eles veem, porque eu mostro as fotos dos dentes, eles ficam, assim, super fascinados e falam, nossa, é algo que eu desconhecia. Então, é muito bacana isso, porque a gente tem que difundir até para a população. Sim. Muitas pessoas me procuram no consultório já com essa ideia. Ó, doutora, eu tô te procurando porque o meu dentista encaminhou para você, porque tinha que ser alguém que trabalhasse com microscópio. Caramba, gente. Então, você tem já indicações de profissionais para que você atenda com microscópio. Só que não adianta você só ter um microscópio. A pecinha que tá atrás, né? A pecinha que tá atrás tem que saber conduzir também. Tem que conhecer o equipamento e tem que saber manusear de uma forma adequada para que você consiga fazer as atividades de uma forma correta. Então, assim, ó, eu digo que quando eu comecei meu primeiro curso de microscopia, teve um colega que falou assim, ó, eu uso meu microscópio para pendurar o jaleco. Então, na verdade, não pode ser um supérfluo, você tem que usar para sempre. Então, se você coloca ali para você usar, claro que a gente tem que uma curva de aprendizado. Sim. No começo, você começa fazendo coisas mais simples e depois você vai usando para casos mais complexos, por exemplo. E quanto tempo você acha que leva para a pessoa ficar boa com o microscópio, assim? Tem uma média? Eu digo assim, ó, quanto mais cedo começar, melhor. Certo. Por exemplo, eu tenho um aluno meu que é lá de Rondônia, inclusive, o nome dele é Luan, e ele começou super cedo, com 23 anos praticamente, 22 anos, 23 anos, começou a usar microscópio. Então, ele vai, né, ele é uma pessoa que só tende a crescer, certo. Porque se tão novo assim já começou a usar essa ferramenta, imagina quando ele for mais velho. Bacana. Né? Então, eu acredito que quanto mais novo a gente consegue, seria o ideal. Quanto tempo você leva para aprender? Assim, ó, tudo que vira um costume, tudo que é uma rotina, tudo que você faz todo dia, acaba sendo indispensável e necessário e você não vive mais sem. Um hábito, né? Um hábito. Então, assim, ó, se você usa todo dia, eu acredito que logo, assim, eu já comecei a usar, eu acho que em 3 meses eu já consegui usar direto. Olha só, né? Então, assim, se você faz todo dia e abandona o refletor da cadeira, então você consegue... Refletor é aquela luz que fica ali em cima, né? Isso, daí você consegue enxergar melhor,
né? Então, assim, se você já consegue se acostumar com essa forma de trabalhar. Sim. Então, eu digo que quanto mais cedo, melhor. Você falou algo aí que chamou a minha atenção, porque a gente que é do marketing aqui, o Fabricast, a gente traz pessoas de todos os nichos, mas a gente trabalha com marketing, brand, criação de conteúdos, posicionamento. E você me falou algo aí que, na minha opinião, é o marketing mais poderoso, que é o boca a boca. Por mais que a gente faça uma boa campanha online, uma boa divulgação, o boca a boca ele sempre vai ser o marketing mais influente, porque vem de uma pessoa que você falou. Eu sempre falo que uma prova social, um depoimento, ele vale muito mais do que 150 argumentos de venda que você vai usar com uma pessoa. É um depoimento de alguém satisfeito. E como que é em relação a isso? Hoje, a questão dos clientes, eles vêm até você precisa fazer um trabalho muito forte de divulgação. Como que é essa relação cliente? Como que você atrai? Como que funciona? Os pacientes, eles surgem, assim, existem várias formas de você ter os pacientes, né? A gente costuma receber dos profissionais dos pacientes, então são profissionais que não fazem a especialidade e acabam encaminhando para a gente. E Certo. alguns pacientes que não têm esse meio de acesso, nenhum profissional, às vezes, encaminham, acabam vindo pelas redes sociais. Só que a porcentagem de rede social ela é muito menor do que o boca a boca, do que os próprios colegas dentistas ou os pacientes. Por quê? Porque quando você trabalha, no meu caso, com microscópio, que você começa a ter uma visão maior do dente, a gente acaba sendo mais resolutivo e a gente consegue até diminuir o número de consultas do paciente. Então, aquele tratamento que talvez poderia demorar 3 semanas, 1 mês, 2 meses, às vezes a gente consegue resolver em 2 semanas, um dia, né? Por exemplo, tem caso, esses dias eu atendi uma pessoa que ela veio com desvio no dente, que ela já tinha ido em alguns profissionais e o dente desviado, eu em uma consulta consegui resolver o problema, consegui localizar o canal. Então, às vezes, se for pôr na ponta do lápis ali, o tempo que ela ia gastar em tantas consultas em um dentista que não usa microscópio, por mais que ela gaste um pouco mais com o microscópio, só que ela vai resolver muito antes. Então, acaba que sai muito mais em conta até, né? Sim. Ela vai gastar porque menos. Hoje em dia eu penso assim, ó, que o tempo, ele é o dinheiro, né? Sim, então, assim, ó, o tempo é certeza. dinheiro. Então, você perder tempo, você tá perdendo dinheiro. Perfeito. Então, quanto mais vezes você vai a um consultório, que você deixou de fazer suas atividades, deixou de cuidar de você também, porque eu digo que é muito importante a gente cuidar da nossa saúde, né? Eu sempre falo sobre isso. Você tá perdendo dinheiro. Então, assim, ó, se eu consigo ser resolutiva em menos sessões, né? Então, seria melhor, né? E quais são os procedimentos que é possível fazer com o microscópio? Faz de tudo ou tem alguma coisa mais específica ou outra? Como que é? Na verdade, o microscópio você pode fazer de tudo. Por exemplo, eu já extraí dentes com microscópio, eu já limpezas com microscópio, restaurações, tratamento de canal, implante, você consegue fazer tudo. Anestesia com microscópio, né? Enfim, até a anestesia você não precisa ficar em cima do seu paciente, você pode colocar no menor aumento do microscópio e dar uma anestesia. Então, eu já fiz várias cirurgias de outros tipos, né? Com microscópio, são cirurgias endodônticas, implante, se você quiser, na verdade, qualquer coisa. Por que você pode fazer qualquer procedimento odontológico com microscópio? Porque o microscópio tem 5 aumentos. Vai desde o primeiro aumento, que geralmente é de 2,5 vezes, até o máximo aumento, que vai ser 20 vezes de aumento. Então, aproximadamente. Então, assim, ó, você consegue fazer procedimentos simples no 2,5 vezes, ou seja, toda a odontologia, até o máximo de vezes, que seria, às vezes, casos mais complexos, onde são problemas específicos para resolver. Nossa, até para uma limpeza você deve conseguir ver sujeira ali que muita pessoa não vê. Sim, esse é um problema também, porque assim, ó, por exemplo, se você vai fazer uma limpeza com microscópio, parece que nunca tá limpo. Eu sempre falo para os pacientes, assim, ó, que a gente fica tão perfeccionista que parece que nada, que ainda tem sujeira. Você acabou de limpar e você vai sempre encontrar sujeira, né? Enfim, então é um pouquinho, assim, delicado, porque você acaba sendo muito meticuloso e fazendo as coisas de uma forma diferente. E até também, às vezes, aquela pessoa que... Tem muita gente que tem medo de dentista, muita gente. Sim. Só vai ter que fazer uma cirurgia, por exemplo. Eu vejo que, com o que você falou, com o microscópio a cirurgia se torna muito mais segura, porque a precisão se torna muito maior, né? Tô correto disso? Sim, sim. Por quê? Porque com o microscópio você tá enxergando o que você tá fazendo. Por exemplo, às vezes, na endodontia, que é a minha área, que é tratamento de canal, você tem que fazer um corte no ápice da raiz do dente. Se eu tenho um microscópio, eu consigo fazer um corte mais meticuloso, sem rebarbas, por exemplo, fazer um corte mais certeiro. Eu consigo daí fazer alguns procedimentos específicos lá naquela porção
que ficou do dente na boca do paciente, enxergando melhor, né? Enfim, como eu falei, assim, ó, que estamos falando sobre isso, né? Cirurgia. Esses dias eu atendi um paciente que ele veio que, além do siso, ele teve um dente a mais, um quarto molar para extrair. Se não fosse o microscópio, eu talvez geraria maior destruição óssea do paciente para extrair esse dente. O microscópio me ajudou a fazer uma cirurgia menos invasiva. É a mesma coisa fazer um canal de um dente. Eu consigo fazer uma abertura muito menor para achar os canais do dente do que, às vezes, detonar uma coroa de um dente para poder... O siso, então, que é um terror para muita gente, com o microscópio se torna algo muito mais... menos invasivo, digamos assim. Legal. Muito legal. E hoje você dá aula sobre essa área ou sobre outras áreas também da odontologia? Eu dou aula sobre a microscopia, que é o meu foco, e também sobre toda a área de tratamento de canal, que é a endodontia, né? Então, eu acabo ensinando o básico também, só que nos meus cursos VIP de consultório, eu ensino desde o básico até o avançado, tudo usando o microscópio. Curso então, VIP é a pessoa ali no seu consultório, no caso. Isso. Aí eu dou aula no máximo para 4 pessoas por vez na minha clínica. Certo. Então, a gente acaba ensinando desde o início, né, desde o diagnóstico feito com microscópio até os problemas mais graves, como retratamentos e acidentes e complicações que a gente possa resolver com a microscopia. Então, é muito legal, porque eu já ensino, às vezes, assim, o aluno a fazer as técnicas básicas com o microscópio. E todos eles ficam muito felizes e ficam sempre bastante satisfeitos. E outra coisa que eu acho muito legal, que eu acabo dando sempre um suporte depois, né? Então, Sim. Isso é legal dos cursos também. Então, os alunos, eu sou muito aberta, então as pessoas acabam me procurando depois, inclusive sempre, eu acho que diariamente eu recebo perguntas e eu acabo ajudando os colegas, e isso que eu acho bacana. Então, atualmente eu não dou aula em escola nenhuma, eu só me dedico aos meus cursos VIPs mesmo. Que legal. Você tinha comentado um negócio comigo uma vez que eu achei muito fascinante, que é já uma nova geração aí dessa microscopia, que é a pessoa usar o óculos de realidade aumentada. Como que é isso? Sim, a magnificação 3D é como se você trabalhasse no seu paciente, mas daí você coloca um óculos em 3D e você tem uma TV em 3D. Então, você, em vez de olhar pela ocular do microscópio, que é onde a gente coloca o olho no microscópio, você pode olhar uma TV com óculos. No Brasil não é muito comum, mas nos Estados Unidos a gente encontra bastante, na Europa também tem. Mas pelo meu conhecimento, eu acredito que os Estados Unidos é mais difundido, pelo que eu vejo. Lá hoje, então, pode dizer que é mais avançado, assim, em relação... Mas não é todo mundo que trabalha com essa magnificação em 3D ainda. Entendi. Né? E você está na odontologia hoje há quanto tempo? Eu sou formada há mais de 18 anos. Então, a gente já passou por vários processos. Eu já fui funcionária pública, né? Eu acabei pedindo demissão da minha... É isso que eu ia te perguntar. O que te motivou a entrar na odontologia? O que me motivou é o seguinte. Eu sempre tentei medicina no vestibular. Sempre tentei medicina, vários anos, mas talvez eu não conhecia a medicina em si. Sim. Né? Enfim. Aí eu tentei 3 vestibulares, eu sempre fui adiantada na escola, então eu terminei o meu terceirão com 16 anos. Caramba. Aí tentei 3 anos medicina e não consegui passar em medicina. Porque na minha época não existia muitas faculdades que ofereciam um curso de medicina quando eu me formei. Legal. Então, o que aconteceu? Aí, quando eu tinha 18 anos, eu fiz um vestibular, que era um vestibular que era só... Os únicos cursos que esse vestibular oferecia era medicina e odontologia. E eu fiquei com medo de colocar medicina e coloquei odontologia. Nesse vestibular, eu passei em primeiro lugar geral do vestibular inteiro. Peraí, né? Você ficou com medo de colocar medicina e colocou odontologia e... Passei em primeiro lugar geral do vestibular inteiro. Que loucura! Então, na verdade, eu acredito em destino. Na Com verdade, certeza. não era para eu ser médica, era sim para eu ser Olha, dentista. nossa, chegou a arrepiar, mas foi uma aprovação, tipo assim, você vai ser a melhor aqui, já foi de primeira. E daí, então, eu vi que a minha vida acabou conduzindo. E eu acredito que o destino me conduziu, a odontologia foi a escolha mais acertada, porque quando um paciente meu perde um dente, eu fico triste. E eu acredito que se eu fosse médica e visse um paciente perder a vida, eu acho que ia ser desolador para mim. Sim. Então, eu acredito que medicina não é minha área. E a cada ano que passou, eu fui descobrindo que medicina não era minha área. E sim a odontologia, porque a odontologia sempre abriu portas para mim de uma forma muito fácil. Então, eu sempre tive, assim,
portas abertas e tive pessoas para me ajudar na Legal. odontologia. E sempre tive, assim, padrinhos muito importantes na minha vida inteira na odontologia. Então, eu acredito que era para eu ser dentista mesmo. Sim, e como que é essa sensação de... Acho que deve ter vários casos aí ao longo da sua carreira de pessoas que tiveram a vida transformada através de um trabalho. Ele deve ser uma sensação muito prazerosa, né? Sim, então assim, ó, as pessoas, às vezes, eu convivo com bastante reintervenções. O que é isso? Pessoas que já fizeram um tratamento de canal e me procuram para eu refazer o tratamento. Essas pessoas que já vieram com uma dor de anos e eu consigo resolver a dor, eles ficam muito felizes porque eles falam assim, nossa, eu convivia com uma dor há 8 anos e você conseguiu com o seu tratamento resolver. Então, eu tenho provações dessas semanais na minha clínica. Legal. Então, diariamente eu recebo pacientes que falam assim, ó, poxa, aquela dor que eu sentia... Teve uma vez que eu atendi uma mulher que ela teve uma dor e foi fazer um tratamento quando ela estava grávida da filha. E a filha tinha 8 anos e ela falou que desde que ela estava grávida ela tinha dor no dente, que tinha sido feito canal. Caramba. E eu fiz em 2 semanas, consegui resolver a dor dela de 8 anos. Né? Nossa! Em 2 semanas, né? Então, enfim. Então, você consegue ser resolutivo dos problemas. Mas é claro que tudo a gente tem que sempre explicar para os pacientes que Sim. tudo que você não pode garantir, não existe uma garantia de resultado. Mas, graças a Deus, eu consigo contar nos dedos os casos que a gente não resolve. Por quê? Porque, às vezes, são coisas que não são inerentes do próprio profissional. Sim, entendi. São inerentes da condição do dente. Por exemplo, um dente pode estar desviado, pode ter um acidente com um instrumento fraturado dentro que eu não consiga remover. Então, são coisas que não dependem do meu trabalho. Certo. Sim, são condições que já existiam e a gente não consegue resolver. Então, a gente sempre tem que orientar isso aos pacientes. E um conselho que você daria aí para quem está iniciando, para quem está começando nessa carreira? Eu digo assim, ó, que para quem está começando na odontologia, não desista, faça muitos cursos, assim, não, eu vou falar de novo. Pode falar, pode falar. Assim, ó, um conselho que eu dou para os profissionais que estão começando na odontologia, por exemplo, estude muito, corra atrás, tente fazer estágios, porque eu sempre, desde o início da faculdade, eu fazia estágios. Eu comecei a fazer estágio no primeiro ano da faculdade. Então, por exemplo, quando eu me formei em odonto, eu já tinha feito estágios em vários lugares, inclusive eu tenho mais de 2.000 horas em estágio hospitalar durante a faculdade. Né? Enfim, que era extracurricular esse estágio. E eu também apresentei 17 trabalhos científicos em congressos durante a faculdade. Nossa. Então, eu sempre falo assim, ó, que o aluno, ele também... Claro que faculdade, todo mundo pensa em festa e tudo, mas dá pra gente associar todas as coisas. Eu acredito que, assim, ó, eu sempre estudei muito, mas eu também nunca deixei o lado de fazer festa. Sim, né? necessário. Então, né, eu acho que é necessário. Então, assim, ó, é bem engraçado que meus pais, às vezes, quando eu fazia faculdade, eles achavam que eu saía muito, que eu fazia muita festa. Aí, na minha colação de grau de odonto, eu recebi um prêmio do Colégio Brasileiro de Cirurgia Bucomaxilofacial como melhor aluna de cirurgia. Olha só. E às vezes, assim, eu sempre estudei muito, mas às vezes os pais têm aquela ideia que a gente não estuda, demais. né? Que a gente às vezes faz uma festa e tal. Mas eu sempre estudei demais, né? Sempre me dediquei e tudo mais, né? Enfim, então eu acredito que dá para você associar, quando a gente é acadêmico, né? Quando a gente faz faculdade, dá para associar as festinhas, sim, com os estudos. Porque quando a gente tem um equilíbrio na nossa vida, tudo rola melhor. Se você se bitola muito no estudo, às vezes você não vai tão bem, porque você fica nervoso, porque você não tem aquele jogo de cintura. Então, eu acho que a gente tem que contemplar todas as nossas áreas, né? Então, um conselho seria a prática, que é a parte que a prática, não esperar você terminar a faculdade para pôr em prática, já comece a praticar, e o equilíbrio, né? Manter o equilíbrio em tudo, tanto nos estudos quanto na vida pessoal aí. E um conselho para quem já tá na carreira há um bom tempo, tá querendo se reinventar, tá querendo, às vezes a pessoa tá patinando ali, o que você falaria? Então, assim, ó, eu acredito que quem tá patinando tentar fazer o diferente, tentar buscar o diferente. Não adianta a gente fazer sempre as mesmas coisas, né? Então, se você quer melhorar, né, se você quer atingir a excelência que a gente fala nos procedimentos que você faz, um dos passos que eu recomendo é realmente você tentar enxergar melhor aquilo que você está vendo, seja com um objeto de lupa telescópica ou microscópio, seria um dos primeiros passos, porque tudo que você enxerga melhor, você faz melhor.
né? Então, quando a gente consegue enxergar, você vê de uma forma diferente as coisas. Então, eu digo que para quem já tem mais idade ou mais tempo profissional que quer melhorar, se valorize, estude, né? E que nunca é tarde para começar. Eu fiz, por exemplo, o meu doutorado, eu terminei mais tarde. Então, não existe... Eu primeiro fui muito clínica para depois fazer mestrado e doutorado. Então, não quer dizer que que eu terminei meu doutorado mais velha, que eu sou uma pior professora, por exemplo. Né? Então, eu acredito que eu ter feito o doutorado mais velha me proporcionou com que eu tivesse muita experiência clínica antes de fazer o doutorado. Então, eu acho interessante porque me deu mais embasamento para que eu começasse a entender tudo do doutorado, né? Enfim. Então, existem várias questões que, às vezes, as pessoas mais jovens que fazem mestrado e doutorado. Eu já comecei ao contrário. Então, não é errado começar ao contrário. Né? Então, eu dou uma dica para que, às vezes, quem tem mais experiência, se for para ir para uma área de estudo, com certeza vai ser legal também. Porque daí você já vai ter tido uma experiência clínica antes. Sim, e isso que você falou que é muito legal. Às vezes a pessoa tá desanimada da profissão por causa de um problema fisiológico de coluna ou vísceras, então realmente a microscopia pode ser uma salvação aí para essa pessoa, né? Sim, e agrega valor também, porque assim, isso também, principalmente, né? Isso, porque assim, você acaba se valorizando, você cobra um pouquinho diferente os valores de um tratamento com um microscópio, ele vai ser um pouco maior, por quê? Porque assim, você vai desgastar menos dente do paciente, você trabalha com materiais de qualidade. Então, eu acho que você preservar o dente do paciente vale muito mais, né? Você conseguir... Só para pensar, e você que está assistindo, quantas pessoas você conhece na sua cidade que trabalham com isso? Aí você vai ter na noção quanto esse mercado é um oceano azul para você aproveitar, né? Porque eu mesmo não conhecia absolutamente ninguém morando numa cidade grande, tanto aqui quanto na minha cidade natal, lá Maringá, nunca ouvi falar. Sim. E é o que a gente tá no digital, a gente tá sempre se informando, eu nunca tinha ouvido falar. E é um negócio fascinante. Então é um oceano azul de oportunidade, né? Isso, e é bem interessante porque assim, a gente que trabalha com microscopia acaba conhecendo pessoas do mundo inteiro que trabalham com microscopia. É uma comunidade, então, né? É uma comunidade. Então, assim, no Brasil, praticamente, a gente conhece, agora que está sendo mais difundida a microscopia no Brasil, mas no Brasil, principalmente, são os especialistas em canal, né, em tratamento de canal, que estão usando o microscópio. Certo. Só que o que o dentista tem que entender? Que qualquer um pode usar. Qualquer um. Não importa, você não precisa ser só especialista em canal, você pode ser clínico geral, você pode ser periodontista, trabalhar com estética. Olha que legal trabalhar com estética com microscópio. Aí diferente, né? É muito legal. Muito legal. Porque daí você vai conseguir ver as adaptações das próteses, né? A adaptação das restaurações que você fez, se realmente ficou super vedado a tua restauração no dente do paciente. Então, assim, não é só a área de tratamento de canal que vai ser beneficiada. Seu trabalho como um todo, né? Isso, então as pessoas têm que entender, os dentistas têm que começar a entender que vai melhorar o trabalho em qualquer área. Né? Então, não é uma reserva diária, né? Sim, Para a microscopia. Qualquer dentista consegue usar a microscopia. E deve, né? Muito legal. Milena, muito obrigado. Foi muito show o papo. Acho que vai agregar muito com a galera que vai assistir aí. Pessoal que tá começando, pessoal que já é mais experiente. Realmente, para mim foi uma aula, porque a gente que é da fábrica de ideias, tudo fascina a gente. Então, tudo traz ideia, tudo que é novo, a gente fica fascinado. Então, muito obrigado. Quiser deixar um recado pra galera aí, pra gente finalizar. Obrigada, né, a todos que estão acompanhando. E assim, então a gente sempre tem que buscar na nossa vida, eu sempre falo, a qualidade de vida. Olha só, eu tenho 42 anos, eu não tenho dor no corpo, eu pratico esportes, alimentação saudável, eu gosto de passar as ideias também de qualidade de vida. Sim. Né? Porque olha que legal, já pensou você com 42 anos com um monte de dores no seu corpo? Não é legal. Desanima, né? Já pensou se o teu trabalho te causa problemas para a tua vida social? Isso não é legal. Então, a dica que eu dou é aproveitar a vida, é fazer esportes, beber bastante água e ter uma qualidade no seu trabalho. Né? Isso que vai fazer com que você seja feliz e seja saudável também. Show. Então isso é tudo, pessoal. Muito obrigado aí. Obrigado, Milena. Foi um prazer receber você aqui. Gente, até a próxima. Valeu! Top, hein? Ixi, eu não sei se eu falei muito.